Parte 10. Não há elogios nem críticas no caminho que você escolheu. Está na hora de você ter autoestima. Balancei a cabeça, exasperado, mas me esforcei para sorrir. Bem, pelo menos eu estava de volta. Depois disso, quando eu não estava limpando o banheiro, aprendi exercícios novos e mais frustrantes, como ficar atento aos ruídos internos até ouvir vários de uma só vez. Certa noite, enquanto praticava este exercício, mergulhei num estado de paz e relaxamento que jamais sentira. Durante um certo tempo, não sei quanto, senti como se eu estivesse fora do corpo. Foi a primeira experiência paranormal conseguida por meu próprio esforço e energia. Não precisara dos dedos de Sock pressionando minha cabeça ou hipnose ou qualquer coisa que ele me fazia. Animado, contei-lhe tudo. Em vez de cumprimentar-me, ele disse: Não se deixe distrair por suas experiências. As experiências vêm e vão. Se você quiser ter uma experiência, vá ao cinema. É mais fácil que yoga e você pode comprar pipoca. Pode meditar o dia inteiro, ouvir sons e ver luzes, ou mesmo ver sons e ouvir luzes, mas não se deixe corromper pela experiência. Abandone-a. Frustrado, argumentei. Só estou experimentando. Por que você me disse para fazê-lo? Sócrates fitou-me como se estivesse surpreso. Tenho que lhe dizer tudo? Depois, de um momento de muita raiva, me peguei rindo. Ele também riu, apontando o dedo para mim. Dan, você acaba de experimentar uma maravilhosa transformação alquímica. Transmutou a raiva em riso. Isso significa que o seu nível de energia está bem mais elevado do que antes. As barreiras estão caindo. Talvez você esteja finalmente fazendo um pequeno progresso. Ainda ríamos quando ele me deu um pano de limpeza. Na noite seguinte, Sócrates não disse absolutamente nada sobre meu comportamento pela primeira vez. Captei a mensagem. Teria que me responsabilizar pela minha própria observação. Daquele momento em diante. Foi então que percebi a bondade de todas suas críticas e quase senti falta delas. Não foi naquele momento que tomei consciência disso. Demoraria meses ainda, mas nessa noite, Sócrates deixou de ser meu pai para ser meu amigo. Decidi fazer uma visita a Joseph e contar o que tinha acontecido. Desci a Statock quando passaram alguns carros de bombeiro com a sirene ligada. Não pensei nada até aproximar-me do restaurante e ver o céu laranja. Comecei a correr. A multidão já se dispersava quando cheguei. Joseph tinha acabado de chegar e estava de pé diante do restaurante carbonizado e destruído. De repente, ouvi seu grito de angústia e o vi cair lentamente de joelhos e chorar. No momento que eu o alcancei, sua fisionomia estava serena. O chefe dos bombeiros aproximou-se e disse a ele que provavelmente o fogo começara na lavanderia ao lado. Obrigado, disse Joseph. Oh, Joseph, eu sinto muito. Eu também, respondeu com um sorriso. Mas alguns minutos atrás você estava transtornado. É verdade, eu estava mesmo, sorriu. Lembrei-me das palavras de Sock. Deixe os sentimentos fluir e abandone-os. Até então me parecera uma boa ideia, mas ali, diante dos escombros carbonizados de seu restaurante, aquele frágil guerreiro demonstrara o completo domínio de suas emoções. Era um belo lugar, Joseph. Suspirei, meneando a cabeça. Era, disse ele tristemente. Por algum motivo, a calma de Joseph começou a incomodar-me. Por que você não está mais transtornado? Ele fitou-me impassível e disse: Tenho uma história que talvez você aprecie, Dan. Quer ouvi-la? Bem, quero. Em uma pequena aldeia de pescadores no Japão, morava uma jovem solteira, que deu à luz um filho. Seus pais sentiram-se desonrados e exigiram que ela dissesse quem era o pai. Temerosa, ela se recusava a dizer. Seu amado pescador revelara-lhe um segredo. Partiria em busca de fortuna e voltaria para desposá-la. Mas os pais da moça não desistiram. Desesperados, ela disse que Hakuin, o monge que vivia nas montanhas, era o pai da criança.
Escandalizados, os pais levaram um bebê, uma menina, à porta do monge e entregaram-no a ele. Esta criança é sua, deve cuidar dela. É mesmo? Disse Hakuin, tomando a criança nos braços, acenando em sinal de despedidas para os pais. Passou-se um ano e o verdadeiro pai voltou para desposar a moça. Imediatamente foram procurar Hakuin e imploraram que ele devolvesse a criança. Queremos nossa filha, disseram. É mesmo? Disse Hakuin e entregou-lhes a criança. Joseph sorriu e esperou minha reação. Interessante essa história, Joseph, mas não entendo por que a contou agora. Isto é, seu restaurante acabou de pegar fogo. É mesmo? Disse ele. Começamos a rir e eu meneei a cabeça resignado. Joseph, você é tão maluco quanto Sócrates. Ora, obrigado, Dan. E você consegue se transtornar por nós dois. Não se preocupe. Eu estava pronto para uma mudança. Provavelmente irei para o sul em breve, ou para o norte. Não faz diferença. Bem, não vá embora sem se despedir de mim. Adeus, então, disse ele, dando-me um daqueles abraços que me deixavam radiante. Vou embora amanhã. Não vai se despedir de Sócrates? Ele riu e replicou. Sócrates e eu raramente nos dizemos olá ou adeus. Mais tarde você compreenderá. Com isso, nos separamos. Eram cerca de 3 horas da madrugada da sexta-feira quando passei pelo relógio da avenida, a caminho do posto de gasolina. Mais que nunca estava consciente de quanto ainda tinha que aprender. Entrei no escritório falando a 1000 por hora. Sócrates, o café do Joseph pegou fogo. Ele está indo embora. Estranho, disse ele. O café não costuma queimar? Ele estava gracejando. Alguém se machucou? Perguntou sem demonstrar preocupação. Que eu saiba, não. Você ouviu o que eu disse e não está nem um pouco preocupado? Joseph estava preocupado? Bem, sim e não. Então, tudo bem. Simplesmente não se falou mais no assunto. Para meu espanto, Sócrates tirou um cigarro do maço e acendeu. Por falar em fumaça, disse: Já lhe disse que não existe nada melhor que o mau hálito? Não consegui acreditar no que vi e ouvi. Aquilo não poderia estar acontecendo. Não disse não, e tenho feito o possível para mudar meus maus hábitos conforme você me recomendou. Era para desenvolver a sua força de vontade e proporcionar aos instintos uma refeição leve. Pode-se dizer que qualquer ritual inconsciente e compulsivo é negativo. Mas determinadas atividades, como fumar, beber, usar drogas, comer doces e fazer perguntas tolas, são boas e más. Todo ato tem seu preço e seus prazeres. Reconhecendo os dois lados, você se torna realista e responsável por eles. E só então poderá escolher livremente como um guerreiro, fazer ou não fazer. Há um provérbio que diz: quando se sentar, sente-se. Quando se levantar, levante-se. O que quer que faça, não vacile. Uma vez feita a escolha, realize-a com todo o seu empenho. Não faça como Carola, que pensava em rezar enquanto fazia amor com a esposa e em fazer amor com a esposa enquanto rezava. Eu ri enquanto Sócrates fazia círculos perfeitos de fumaça com a boca. É melhor cometer um erro com toda a força de seu ser do que evitá-lo cuidadosamente com o espírito vacilante. A responsabilidade está em reconhecer o prazer e o preço, a ação e o efeito, e então fazer a escolha. Soa como isto ou aquilo. E a moderação? Moderação, ele saltou sobre a escrivaninha como um pregador entusiasmado. Moderação. Isso é medíocre. Dade, medo e confusão disfarçados. É a enganação racional do demônio. Não é fazer nem deixar de fazer. É o compromisso vacilante que não traz felicidade a ninguém. A moderação é para os brandos, os apologéticos, para aqueles que ficam sentados em cima do muro com medo de se posicionar. É para os que temem rir ou chorar, viver ou morrer. Moderação. Ele respirou fundo, preparando-se para a condenação final. É chá morno, bem ao gosto do diabo. Mas você sempre me ensinou o valor do equilíbrio, o caminho do meio, a moderação. Sócrates coçou a cabeça. Bem, você disse uma coisa certa.
Talvez esteja na hora de você acreditar no seu conhecimento interior, nos conselhos do seu coração. Rindo, eu disse: os seus sermões entram como um leão e saem como um cordeiro, Sock. Você terá que continuar praticando. Ele deu de ombros, descendo da mesa. Sempre me disseram isso no seminário. Eu não sabia se ele estava brincando ou não. De qualquer modo, Sock, continuo achando repugnante fumar. Ainda não captou a mensagem? Fumar não é repugnante, mas sim o hábito. Posso fumar um cigarro por dia e não fumar durante 6 meses. E quando fumo, não finjo que meus pulmões não vão pagar o preço. Tomo a atitude correta, a fim de contrabalancear os efeitos negativos. Nunca pensei que um guerreiro fumasse. Ele soprava anéis de fumaça em seu nariz. Eu não vivo de acordo com as expectativas de qualquer pessoa, Dan, nem mesmo de acordo com as minhas. Nem todos os guerreiros agem exatamente como eu. Mas todos nós seguimos as regras da casa, como você vê. Então, não importa que meu comportamento seja coerente ou não com seus padrões, e sim que eu não tenha compulsões ou hábitos. Meus atos são conscientes, espontâneos e completos. Sócrates apagou o cigarro, sorrindo para mim. Você se tornou um chato com todo esse orgulho e essa disciplina superior. Está na hora de uma pequena comemoração. Dito isto, ele colocou uma garrafa de gin na mesa. Eu meneava a cabeça incrédulo. Ele preparou um drink com gin e soda. Soda pop? Indaguei. Só temos suco de fruta. Não me chame de pai, disse ele, fazendo-me lembrar palavras ditas há tanto tempo. Ofereceu-me um copo de gin com soda e bebeu dele de um só gole. Então, disse ele, vamos comemorar. Basta de proibições. Aprecio seu entusiasmo, Sock, mas terei um treino duro amanhã. Vista o casaco, filhinho, e venha comigo. Eu obedeci. Só me lembro claramente de que era uma noite de sábado em São Francisco. Começamos cedo e não paramos. A noite resumiu-se num borrão indistinto de luzes, copos retinindo e risos. Lembro-me da manhã de domingo. Era cerca de 5 horas. Minha cabeça latejava. Caminhávamos pela Mício, atravessando a 4ª Street. Mal consegui enxergar os sinais de trânsito devido à neblina da manhã. De repente, Sock parou e ficou contemplando a neblina. Tropecei nele, dei uma risadinha e então acordei rapidamente. Havia algo errado. Uma forma grande e escura saiu da névoa. Meu sonho, já meio esquecido, ressurgiu como um relâmpago em minha mente, mas desapareceu assim que vi outra forma, e depois uma terceira, 3 homens. 2 deles, altos, magros e tensos, bloquearam o nosso caminho. O terceiro aproximou-se e sacou um punhal da jaqueta de couro surrado. Senti as têmporas latejarem. Passa a grana, ordenou. Sem pensar com clareza, comecei a procurar a carteira. Tropecei em algo. Ele se assustou e lançou-se sobre mim com a faca. Sócrates, com o movimento mais rápido que já ouvi executar, segurou o pulso do homem, girou no ar e atirou no chão, ao mesmo tempo que outro bandido saltava sobre mim. Não conseguiu tocar-me. Sócrates chutou-lhe as pernas por baixo com um golpe relâmpago. Antes que o terceiro atacante pudesse esboçar alguma reação, Sócrates já saíra contra ele, agarrando-o pelo pulso e golpeando-o com o cotovelo. Sentou-lhe sobre o homem e perguntou: Você não acha que devia pensar em não violência? Um dos homens começou a se levantar quando Sócrates deu um grito fortíssimo que o jogou para trás. O líder pôs-se de pé, encontrou a capa e capengou furiosamente em direção a Sócrates. Ele se levantou, ergueu o homem sobre o qual estava sentado e atirou sobre o líder, gritando: Pega! Os 2 rolaram na calçada. Num último ataque desesperado, os 3 vieram para cima de nós furiosos. Não sei bem o que aconteceu em seguida. Lembro-me de ter sido empurrado por Sócrates e de ter caído. Depois o silêncio, exceto por um gemido. Sócrates estava de pé, imóvel, então sacudiu os braços e respirou fundo. Atirou as facas no esgoto e voltou-se para mim. Você está bem? Sim, menos a cabeça. Foi atingido só pelo álcool. O que aconteceu? Ele olhou para os 3 homens estendidos na calçada, ajoelhou-se e sentiu-lhes a pulsação.
Virou-os de bruços e estimulou-se quase gentilmente, verificando se estavam feridos. Só então percebi que estava fazendo o possível para reanimá-los. Chame a ambulância da polícia, disse, voltando-se para mim. Corri até a cabine telefônica mais próxima. Por fim, dirigimos-nos rapidamente para a rodoviária. Olhei para Sócrates, havia algumas lágrimas em seus olhos. E pela primeira vez, desde que o conheci, achei-o pálido e muito cansado. Quase não falamos na viagem de volta. Para mim foi ótimo, falar doía muito. Quando o ônibus parou na esquina da Universidade Avenue com a Statuque, Sócrates desceu e disse: Você está convidado a ir ao meu escritório na próxima quarta para tomar uns drinks, disse, rindo da minha expressão de dor. E acrescentou: de chá de ervas. Desci do ônibus a uma quadra de casa. Minha cabeça estava prestes a explodir. Parecia que eu tinha perdido a luta e ainda batia na minha cabeça. Tentei manter os olhos fechados até chegar em casa. Ocorreu-me que talvez fosse assim que os vampiros se sentissem à luz do sol. A luz do sol pode matar. Na nossa comemoração, envolta por uma névoa alcoólica, eu aprendera duas coisas. Primeiro, eu precisei me soltar e deixar acontecer. Segundo, eu tinha feito uma escolha responsável. Não ia mais beber. Ademais, o prazer era insignificante, comparando ao que eu estava começando a sentir. O treino de segunda-feira foi o melhor. Havia, de alguma forma, a chance de eu estar preparado a tempo. Minha perna estava melhor do que se esperava e eu estava sob a proteção de um homem extraordinário. Andando a caminho de casa, senti tanta gratidão que ajoelhei-me no chão e toquei a terra. Peguei um punhado na mão, ergui os olhos e contemplei as folhas verde esmeralda balançando ao sabor da brisa. Durante preciosos segundos, senti-me lentamente fundir com a terra. Pela primeira vez desde a infância, senti uma presença doadora de vida, a qual não tinha nome. Então, minha mente analítica manifestou-se. Isso é uma experiência mística espontânea. E um encanto desvaneceu-se. Voltei aos meus problemas terrestres. Eu era novamente um homem comum, ajoelhado sobre um olmo, segurando um pouco de terra nas mãos. Entrei no apartamento deslumbrado e relaxado. Li um pouco e dormi. A terça-feira foi tranquila, uma calma que precede as tempestades. Na quarta-feira de manhã, voltei às aulas. A serenidade que eu considerava permanente, em pouco tempo deu lugar a ansiedades sutis e a velhos impulsos. Depois de todo o meu disciplinado treinamento, fiquei profundamente desapontado. Então aconteceu uma coisa nova. Senti despertar em mim uma poderosa sabedoria intuitiva que podia ser traduzida nestas palavras. Velhos impulsos continuarão a surgir, mas os impulsos não importam, e sim as ações. Persista como um guerreiro. A princípio, pensei que minha mente estava me pregando peças, mas não era um pensamento ou uma voz, era uma sensação de certeza, de conhecimento. Sentia que Sócrates estava dentro de mim, um guerreiro interior. Essa sensação permaneceria comigo. Nessa noite fui ao posto contar a Sócrates a recente hiperatividade da minha mente e sensação consequente. Ele estava substituindo o gerador de um Mercury. Ergueu os olhos, cumprimentou-me e disse casualmente: Ouvi dizer que Joseph morreu esta manhã. Apoiei-me no carro atrás de mim, estava transtornado com a notícia da morte de Joseph e a insensibilidade de Sock. Por fim consegui falar. Como ele morreu? Muito bem, imagino. Veja você, ele tinha um tipo raro de leucemia. Joseph estava doente há vários anos. Aguentou bastante. Era um bom guerreiro. Disse com afeição, mas quase sem qualquer sinal de tristeza. Sócrates, você não está nem um pouco triste? Ele pousou a chave inglesa no chão. Isso me fez lembrar uma história que ouvi há muito tempo sobre uma mãe que se desesperou com a morte do filho. Não suporto a dor e a tristeza, disse ela à irmã. Minha irmã, você chorou pelo seu filho antes de ele nascer? Não, claro que não, replicou a mãe desesperada. Então não precisa chorar por ele agora. Simplesmente ele voltou para o lugar de onde veio, para o seu lar original antes de nascer. Essa história é um consolo para você, Sócrates?
Bem, acho-a uma boa história. Talvez com o tempo você passe a apreciá-la, respondeu alegremente. Achei que o conhecia bem, Sócrates, mas nunca pensei que pudesse ser tão insensível. Não há motivo para a infelicidade, Dan. A morte é perfeitamente segura. Mas ele se foi, Sócrates sorriu baixinho. Talvez ele tenha ido, talvez não. Talvez nunca tenha estado aqui. Sua risada ecoou pela garagem. Subitamente eu percebi porque ele estava tão perturbado. Você vai se sentir do mesmo jeito se eu morrer? Claro, ele riu. Dan, certas coisas você ainda não compreende. Por enquanto, só posso dizer que a morte é uma transformação. Talvez um pouco mais radical do que a puberdade, sorriu. Mas nada especialmente desesperador. É apenas mais uma mudança corporal. Acontece quando acontece. O guerreiro não procura a morte, nem foge dela. Sua expressão era mais sombria quando ele voltou a falar. A morte não é triste. Triste é o fato de a maioria das pessoas não chegar a viver realmente. Então, seus olhos se encheram de lágrimas. Permanecemos em silêncio. Por fim, fui embora para casa. Eu acabara de entrar numa rua lateral quando tive novamente aquela sensação. A tragédia é inteiramente diferente para o guerreiro e para o tolo. Sócrates não estava triste simplesmente porque não considerava a morte de Joseph uma tragédia. Eu só perceberia isso meses depois, em uma caverna na montanha. No entanto, não conseguia deixar de achar que eu, e portanto Sócrates, devia sentir tristeza diante da morte. Com essa confusão na cabeça, finalmente adormeci. Pela manhã, compreendi. Sócrates simplesmente não compreendera as minhas expectativas. Eu já vira a inutilidade de tentar corresponder às expectativas condicionadas dos outros ou à minha própria. Como um guerreiro pacífico, eu escolheria quando, onde e como pensar e agir. Com essa firme decisão, senti que começava a compreender a vida de um guerreiro. Nessa noite, entrei no poço de gasolina e disse a Sócrates: Estou pronto. Agora nada poderá me deter. Seu olhar penetrante anulou todos os meus meses de treinamento. Estremeci. Ele sussurrou, mas sua voz pareceu perfurar-me. Não seja tolo. Ninguém reconhece a sua agilidade enquanto não chegar a hora. Não lhe resta muito tempo. A cada dia que passa, você está mais próximo da morte. Não estamos brincando, entende? Pensei ouvir o vento uivar lá fora. Sem avisar, senti seus dedos cálidos tocarem minhas têmporas. Eu estava agachado no matagal, a 2 metros em frente de onde eu me escondia. Havia um espadachim com mais de 2 metros de altura. Seu corpo maciço e musculoso recendia a enxofre. A cabeça, até mesmo a testa, era coberta por uma cabeleira horrível e emaranhada. Suas sobrancelhas eram talhos enormes e o rosto torcido e odioso. Ele olhava maldosamente para um jovem espadachim à sua frente. 5 figuras idênticas ao gigante se materializaram e rodearam o jovem espadachim. Os 6 riam ao mesmo tempo, uma gargalhada vinda do fundo das entranhas. Como um gemido, um rosnado, senti náusea. O jovem guerreiro virava a cabeça bruscamente para a direita e para a esquerda, brandindo a espada freneticamente, girando, esquivando-se e cortando o ar. Ele não tinha chance. Com um rugido, todas as figuras saltaram sobre ele. Vindo por trás, o gigante desceu a espada sobre o braço do jovem, decepando-o. Ele soltou um grito de dor. O sangue começava a jorrar, e num último e frenético esforço, ele golpeava cegamente o ar. A espada enorme cortou novamente o ar, e a cabeça do jovem espadachim foi arrancada do corpo, rolando por terra com uma expressão terrível no rosto. Oh! Gemi involuntariamente nauseado. Um cheiro de enxofre encheu o ar. Alguém agarrou meu braço com toda a força e me arrancou dos arbustos, lançando-me no chão. Quando abri os olhos mortos da cabeça decepada do jovem espadachim, a poucos centímetros do meu rosto, alertavam-me silenciosamente para o meu próprio destino iminente. Então ouvi a voz gutural do gigante. Diga adeus à vida, jovem idiota.
rosnou a figura demoníaca. Seu sarcasmo enfureceu-me. Agarrei a espada do jovem espadachim e me levantei para enfrentá-lo. Ele me atacou com um grito estridente. Eu me defendi, mas a força do seu golpe me lançou no chão. De repente eram 6. Pus-me de pé num salto, tentando fixar o olhar no original, mas sem muita certeza de qual era ele. Eles começaram a cantar com voz cavernosa. Arrastavam-se lentamente na minha direção. O canto transformado num terrível hino de morte. Então, a sensação tomou conta de mim. E percebi o que devia fazer. O gigante representa a origem de todos os seus infortúnios. Ele é a sua mente. É o demônio que você precisa exterminar. Não se iluda como guerreiro morto. Mantenha a concentração. Interiormente me vi pensando que a lição tinha sido muito longa. Então voltei à difícil situação daquele momento, sentindo uma calma glacial. Deitei de costas e fechei os olhos como se me rendesse ao meu destino. A espada nas mãos, a lâmina contra meu peito, contra meu rosto. As ilusões podiam enganar meus olhos, mas não meus ouvidos. Apenas o verdadeiro espadachim faria ruído ao se movimentar. Ouviu atrás de mim. Restavam-lhe somente 2 possibilidades: fugir ou me matar. Ele decidiu me matar. Ouvi atentamente. Quando senti que estava prestes a brandir a espada, levantei a minha com toda a força e sentia perfurar a roupa, a carne, os músculos. Ouvi um grito terrível e o baque de seu corpo caindo. Atravessado por minha espada, caído de bruços estavam os demônios. Desta vez, você quase não voltou, disse Sócrates, franzindo as sobrancelhas. Corri até o banheiro completamente nauseado. De volta ao escritório, tomamos chá de camomila com alcaçuz para os nervos e o estômago. Comecei a relatar a viagem a Sócrates. Eu estava escondido no arbusto atrás de você. Assistindo a tudo, ele me interrompeu. Em determinado momento, senti vontade de espirrar. Ainda bem que me controlei. Eu não estava com a menor vontade de enfrentar aquela figura. Por um instante, achei que devia intervir. Mas você se saiu muito bem, Dan. Ora, obrigado, Sock. Por outro lado, parece que você não percebeu o ponto principal que quase lhe custou a vida. Foi a minha vez de interrompê-lo. Para mim, o ponto principal e o que mais me preocupei foi a ponta da espada daquele gigante, gracedi. E não perdi o ponto. É mesmo? Só que combati ilusões a minha vida inteira, preocupado com problemas pessoais insignificantes. Dediquei minha vida ao autoaperfeiçoamento, sem compreender o que me faz iniciar a busca. Embora tentasse fazer que o mundo funcionasse só para mim, sucumbi à mente, sempre preocupado comigo. Eu. O gigante era eu, o ego, o eu inferior, aquele que eu sempre acreditei ser, e eu acabei com ele. Quanto a isso, não há dúvida, disse ele. O que teria acontecido se o gigante tivesse vencido? Nem fale nisso, ele me alertou com ar sombrio. Quero saber, eu teria morrido? Provavelmente, disse ele. No mínimo, teria enlouquecido. A chaleira começou a apitar.